Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, nessa semana a gente vai introduzir então o nosso PET volume 7. Vocês vão ver que é basicamente a continuação da matéria que a gente viu no PET volume 6. Lembrando, qual que é a matéria que a gente viu no PET volume 6? A gente deu uma introduçãozinha básica aí no que seriam os sólidos geométricos, classificando eles em dois grupos, certo? Que são os corpos redondos, que são aqueles corpos que possuem pelo menos uma superfície curva, como o cone, o cilindro e a esfera. E a outra classe seria os poliedros, que são aqueles sólidos geométricos, sólidos geométricos, cuja superfície é composta por polígonos, certo? Exemplo aí de poliedros: o prisma, as pirâmides, o paralelepípedo, o tetraedro, o octaedro e assim por diante são todos exemplos de poliedros. Nessa semana a gente vai trabalhar aí com um reconhecimento espacial das pirâmides, certo? Identificando as suas características, certo? Sabendo nomear e classificar os tipos de pirâmides, certo? E com isso seria muito interessante que vocês vissem as videoaulas dessa explicação que eu fiz com vocês sobre pirâmides, tá? Vocês vão ver que os exercícios são bem conceituais, então seria muito interessante se vocês vissem lá a aula de pirâmides, certo? Vocês vão ver que não tem nada muito aprofundado, é basicamente um reconhecimento mais apresentação de conceitos, ok? Bom, então vamos dar início aí aos nossos exercícios. Exercício número 1, está dizendo o seguinte: denomine e classifique a pirâmide a seguir, de base quadrada, em que a projeção ortogonal do seu vértice sobre o plano da base é o centro dessa base, e identifique todos os elementos que se pede. Então, está pedindo que a gente determine todos esses 10 itens aqui, ok? Bom, pessoal, então como é que a gente denomina essa minha pirâmide aqui, pessoal? A denominação de uma pirâmide tem a ver com quem? Com a base dessa pirâmide. Como a base dessa pirâmide é um quadrilátero, a gente chama essa pirâmide de pirâmide quadrangular, certo? Ou pirâmide de base quadrada, quadrilátero, certo? Bom, letra B. Qual que é a classificação dessa pirâmide? Pessoal, se a gente tem o seguinte, que a projeção ortogonal do vértice em relação ao plano da base é o centro dessa base, ou seja, quando a gente projeta esse vértice aqui no plano que contém essa minha base aqui, quando essa projeção desse ponto nesse plano for o centro, exatamente o centro da base, ou seja, o centro do polígono da base dessa minha pirâmide, quer dizer que a gente tem o quê? Uma pirâmide reta, certo? Bom, mas além disso, se isso é uma pirâmide reta e a gente tem que o polígono da base, que é essa figura aqui, que é essa figura aqui, certo? Que é um quadrilátero, for um polígono regular, quer dizer que essa pirâmide é regular, certo? Então, lembrando, o que precisa para ser uma pirâmide regular? Ela precisa ser reta, certo? Eu mostrei para vocês que ela é reta, pois a projeção desse ponto V em relação ao plano que contém esse meu polígono é exatamente o centro do polígono, que é esse ponto aqui, certo? Quando isso acontece, a gente tem uma pirâmide reta, certo? E quando a gente tem uma pirâmide reta e esse polígono aqui é um polígono regular, ou seja, o polígono da base é um polígono regular, a gente tem que essa é uma pirâmide regular, certo? Mas como é que eu sei que esse polígono aqui é um polígono regular? Porque está falando que a base dessa pirâmide é um quadrado, certo? E um quadrado é um polígono regular. Ah, professor, o que é mesmo que é polígono regular? Um polígono regular é aquele cujas as medidas do seu lado são todas iguais, certo? E cujos ângulos internos também têm a mesma medida. E a gente sabe que um quadrado, todos os seus lados são iguais, ou seja, são congruentes, e todos os seus ângulos internos também são congruentes, a saber, são todos iguais a 90 graus, certo? Então, eu sei que essa pirâmide aqui ela é reta, e além disso, por a base ser um quadrado, ou seja, um polígono regular, portanto, essa pirâmide é o quê? Uma pirâmide regular, certo? Então, essa é a classificação dessa minha pirâmide, ok? Bom, está pedindo para a gente indicar quais são as faces laterais dessa minha pirâmide. Como é que a gente vai
dizer isso? Lembrando, quem são as faces laterais? São essas faces aqui, ó. São esses triângulos que compõem a superfície lateral da minha pirâmide. E como é que a gente vai mostrar, vai indicar elas aqui? A gente vai indicar elas através dos seus vértices, dos vértices dos triângulos que compõem essas faces, certo? Então, por exemplo, uma face lateral dessa minha pirâmide aqui é o triângulo AVB. Ó, esse triângulo aqui, AVB, certo? Essa face aqui, esse triângulo, é uma das faces laterais dessa minha pirâmide. Uma outra face lateral dessa pirâmide? Uma outra face lateral é esse triângulo aqui, o BVC, certo? Então, o triângulo BVC, esse triângulo aqui, BVC, também é uma face lateral dessa minha pirâmide. Qual outro que a gente poderia indicar aqui? Um outro triângulo, uma outra face lateral é o triângulo CVD, certo? Então, tá aí o triângulo CVD. E por último, a última face triangular dessa minha pirâmide seria o DVA. Aí, pessoal, não importa a ordem dos vértices que você coloca, tá? Você tem que colocar todas essas disposições aqui para considerar todas as faces. Mas não importa a ordem, se é AVB, ou se é ABV, ou se é VAB, tanto faz. A gente está representando o mesmo triângulo dessa forma, tá? Bom, pessoal, quem é o vértice da pirâmide? Lembrando, pessoal, o vértice da pirâmide é aquele vértice que não está contido no plano da base da pirâmide, certo? Quem é a base da pirâmide? É esse quadrado aqui, certo? E vejam que o único vértice que não está contido no plano que contém a base é esse vértice aqui, pois esse outro vértice, esse vértice D, o A, o B e o C, são todos vértices da base, certo? Se eles são vértices da base, quer dizer que eles estão contidos no plano da base, certo? Então, portanto, o vértice dessa minha pirâmide é o vértice V, ok? Então, lembrando o que seria o vértice da pirâmide, é o vértice que não está contido no plano da base. Como a base é esse quadrado aqui, o único vértice que não está contido no plano dela, que contém ela, é o vértice V. Certo? Então, estou dizendo aqui para vocês que o vértice da pirâmide é o vértice V. Letra E. Está pedindo para a gente determinar quem que é a base dessa minha pirâmide. Vejam que a base dessa minha pirâmide é o quadrado A, B, C e D. Certo? Então, a gente tem aí o quadrado A, B, C e D. É esse quadrado A, B, C e D que é a base dessa minha pirâmide quadrada. Certo? Quem são os vértices das bases, pessoal? Os vértices da base são justamente esses vértices aqui. São todos os vértices que não são o vértice da pirâmide. São os vértices que compõem os vértices do polígono da base. Então, é o vértice A, o B, o C, certo? E o D, ok? Está pedindo para a gente determinar quem são as arestas da base. Como é que a gente vai determinar isso? Através dos vértices que estão na base. Então, a gente vai determinar todos os segmentos delimitados pelos vértices da base. Então, por exemplo, uma aresta da base é essa daqui. Então, a gente pode dizer que uma aresta das bases é o segmento delimitado pelos pontos AB, ou seja, o segmento AB. Uma outra aresta da base é esse segmento aqui, certo? É essa aresta aqui. A gente pode chamar ela de BC. É o segmento determinado pelos pontos B e C, certo? Uma outra aresta da base é essa aresta aqui, certo? Então, a gente pode dizer que uma outra aresta da base é o segmento CD, ok? E por último, a última aresta da base é o segmento delimitado aí pelos pontos D e A, portanto, segmento DA. Tá? Tanto, da mesma forma aqui como os triângulos, pessoal, tanto faz a ordem como vocês colocam aí o início e o fim do segmento. Tá? Não faz diferença. E as arestas laterais, pessoal? As arestas laterais são essas arestas aqui, certo? São as arestas que não são as arestas da base. Que são as arestas da superfície lateral da minha pirâmide. Ok? Então,
Uma aresta, a gente poderia dizer, é essa aresta aqui, que é delimitada pelos pontos A, V, ou seja, o segmento AV. Uma outra aresta seria essa daqui, certo? Então, portanto, aí o segmento delimitado pelos pontos B e V, ok? Portanto, a gente tem um segmento, uma das arestas é o segmento BV, ok? Uma outra aresta seria essa daqui, ok? Então, portanto, o segmento de reta CV. E por último, a última aresta lateral seria essa daqui, ó, indo de D a V. Portanto, segmento de reta DV, ok? Ah, professor, e quem que é a altura da pirâmide? Lembrando aí o conceito de altura da pirâmide. A altura da pirâmide nada mais é que a distância do vértice da pirâmide, que é o ponto V aqui, até o plano que contém a base dessa pirâmide. Mas por ela ser uma pirâmide reta, por que eu sei que ela é uma pirâmide reta? Porque a projeção ortogonal do vértice, desse vértice aqui, sobre o plano da base é exatamente o centro, certo? Se é exatamente o centro, quer dizer que isso daqui é uma pirâmide reta e, portanto, a altura dessa minha pirâmide aqui é o segmento de reta VH, certo? Então, por isso daqui ser uma pirâmide reta, ou seja, a projeção desse vértice aqui ser exatamente o centro desse quadrado aqui, quer dizer que a altura dessa minha pirâmide tem a mesma medida que o segmento determinado entre os pontos V e H, onde H é o centro desse quadrado, certo? Então, a altura da pirâmide tem a mesma medida desse segmento VH aqui, ou HV, ok? E quem seria a apótema da pirâmide? Lembrando, o que é a apótema da pirâmide mesmo? É a distância do vértice da minha pirâmide até a base, até a aresta lateral da minha base, certo? Perdão, pessoal. Voltando aqui. A apótema da minha pirâmide é a distância do vértice em relação à aresta da base, certo? Então vejam que nada mais é que a apótema dessa minha pirâmide aqui é a distância desse ponto até esse lado desse triângulo aqui, certo? Então veja, nada mais é que a apótema da pirâmide é a altura desse triângulo, certo? E por ser uma pirâmide reta, quer dizer que todas as apótemas dessa minha pirâmide são iguais. Porque eu tenho 4 apótemas, uma para cada face lateral, certo? Eu tenho essa daqui, certo? Essa daqui é uma das apótemas, a outra é a distância desse vértice em relação à base, a outra base aqui, certo? A esse lado aqui desse triângulo. Uma outra vem daqui até aqui e a outra vem daqui até aqui. Todas elas têm a mesma medida porque é uma pirâmide reta, certo? Então veja que eu posso determinar a medida da apótema dessa minha pirâmide pode ser determinada aí pela medida do segmento de reta MV ou VM, certo? Pessoal, na figura do PET de vocês, não tem esse Mzinho aqui. Fui eu que coloquei, tá? Eles esqueceram de determinar quem que era esse ponto aqui, então estou colocando M. Ah, professor, por que você colocou M? Porque, por ser uma pirâmide reta, quer dizer que esses triângulos aqui das faces laterais, eles são isósceles. Se eles são triângulos isósceles, quer dizer que a altura desses triângulos aqui, ó, que a altura desse triângulo, a projeção ortogonal desse vértice em relação à base desse triângulo cai exatamente no ponto médio desse segmento aqui, certo? Ou seja, daqui até aqui tem a mesma medida daqui até aqui. Então, foi por isso que eu coloquei a letra M. Tá ok? Então, vejam que a apótema dessa minha pirâmide nada mais é que a distância aí do vértice até a base, a menor distância do vértice à base, a aresta da base. Ok? Bom, pessoal, então com isso eu concluí com vocês a questão número 1, resolvo com vocês as demais nas próximas videoaulas. Vou ficando por aqui. Aquele abraço. Fui!